Salve, salve, meus grandes amigos e amigas. Para quem não me conhece, meu nome é Da Cruz. Para quem me conhece também. Tô brincando. Pode me chamar de Da Cruz ou de Mr. Rambo, tá? Ou Valentino Cruz, que é o meu nome. Então, no vídeo de hoje, gente, vamos tratar a respeito, aliás, eu falarei a respeito de um acontecimento que ocorreu comigo nesses dias em uma rede social, tá? Em uma publicação qualquer, apareceu lá um religioso muito conhecido, Caio Fábio, falando que Jesus não tinha preconceito com homossexuais e coisas do tipo. E o primeiro comentário, o comentário com mais curtidas, foi de uma religiosa que afirmou com toda certeza no mundo que Deus dá livre-arbítrio, né? E eu indaguei a respeito disso, falando que na prática o livre-arbítrio não existe, né? E ela me respondeu. E o desenrolar disso eu vou contar aqui para vocês, lendo os comentários, tá? Esse foi o comentário dela. Espera aí. É o seguinte, ela disse o seguinte: Deus nos deu o livre-arbítrio de escolher nosso destino. Podemos ser e fazer o que quiser, mas estar com Jesus depois na vida eterna é outro assunto. Jesus não força sua entrada, não impõe sua presença. Jesus não força sua entrada, não impõe sua presença, mas o inimigo sim, inimigo aqui o diabo. E com ele é tudo mais fácil. O mundo é fácil com ele. Falsa liberdade. Tente sair do mundo. Aliás, crente falar de falsa liberdade aí já é apelação pra caramba, né? Que liberdade que eles têm? Religião é uma merda na cabeça das pessoas, né? Falsa liberdade. Tente sair do mundo. Ela deve achar que a gente é astronauta, né? Que vai ver como estava preso. Vai ver como estava preso. Com Jesus somos livres. Por exemplo, quem usa droga fica viciado. Quem está preso? Quem usa droga ou não? Assim por diante em outras situações. Jesus nos ama e está de braços abertos te esperando. Depois que eu li isso daqui, meus grandes amigos, não deu outra. Eu fui nos comentários e respondi à autora. Olha como você consegue rebater isso aqui com facilidade. Olha como eu respondi ela. Deus deu livre-arbítrio? Você é louca? Onde é que nós escolhemos nascer? Escolhemos quando e onde vamos nascer. Escolhemos quem serão nossos pais. Escolhemos se seremos saudáveis ou não. Escolhemos quando e onde vamos viver. Escolhemos se iremos envelhecer ou não. Escolhemos se vamos morrer ou não. Na Bíblia, Deus deu livre-arbítrio para as vítimas do dilúvio? As crianças? Aí ela fez uma resposta aqui que ela não conseguiu me responder diretamente. E religiosos são assim. Os religiosos são assim. Eles não conseguem responder você quando você trabalha em cima da realidade. Eles sempre vão desviar para os lados. Eles não conseguem encarar a realidade nem a pau, porque a realidade acaba com a fé deles. E com Deus deles. E ponto, acabou. E ponto, e ponto, e acabou. Tá? Aí me respondeu: Senhor, até pensei em te responder. Não conseguiu. Mas como eu creio que Deus vai me cobrar por isso, e com todo o temor que tenho ao Espírito Santo, peço que ele te toque, que você sinta o amor de Deus por sua vida. Ou seja, ela quer que eu tenha esquizofrenia. Que se você nunca sentiu o verdadeiro amor, Deus te faça sentir. Que você tenha experiências em sonhos e acordado. Esquizofrenia. Que Deus se revele a você de formas inexplicáveis. Transtornos psiquiátricos. Pois você, acreditando ou não, Jesus está voltando. Mentira. Se ele sequer existiu. E para ele voltar, ele teria que voltar para a geração dele, para os discípulos dele. Fim de papo. Tá? E você queira ou não, todos morreremos. Todos os seres vivos vão morrer. E o destino que iremos depende da nossa escolha aqui, dessa terra. Nada sabemos do além, a não ser o fato que o céu espera os escolhidos. Espera aí, se nós não sabemos de nada do além, como é que ela vai falar que no céu
tem os escolhidos, sendo que esses escolhidos no céu são descritos na Bíblia, e quem escreveu a Bíblia foi o homem, e o homem não sabe de nada do além. Você entende como que a religião é completamente falsa, ela é mentirosa, ela não funciona na prática? Nada sabemos do além, a não ser o fato que o céu espera os escolhidos, que você tenha um encontro com M, com Jesus, e se você aceitar, estarei orando por você. Eu respondi na lata: que amor de Deus! O Deus da Bíblia foi inventado pelo homem. Elohim, Yahvé, Adonai, El Shaddai, etc. São os nomes de Deus do Velho Testamento. Foi inventado pelo homem, assim como Jesus foi inventado pelo Império Romano. Tá? Me referindo aqui ao Concílio de Nicéia no ano de 325, que inventou o personagem romano chamado Jesus e regulamentou o cristianismo para o Império Romano. Até o ano de 325, os cristãos eram perseguidos pelo Império Romano. Do ano de 325 até 460 alguma coisa, 120, 140 anos, quem não era cristão era perseguido pelo Império Romano. Tá? Legal. Todos são uma farsa. O mundo criado por Elohim tem 5.800 anos. A Terra tem 4,56 bilhões de anos. Ou seja, cientificamente, o Deus da Bíblia não criou a Terra, mas foi criado na Terra. Assim como os seres que têm, assim como os seres humanos que têm mais de 200 mil anos de existência, o Deus da Bíblia não criou os seres humanos. Sobre sentir o amor, mentira. Eu preguei e vivi essa mentira. No meu caso, minha história, eu fui pregador da palavra de Deus e perdi a fé por meio do estudo, aliás, por meio de choque de realidade e dos estudos que eu fiz, que não tem para onde correr. Ponto. Isso aqui é uma farsa. Tá? Então, eu preguei e vivi essa mentira. Nunca curei, nunca operei milagres, assim como todo mundo, ninguém no mundo já operou milagres, e o próprio Deus. Deus não opera milagres quando o assunto é realmente impossível. Você não vê Deus ressuscitando uma pessoa morta em estado avançado de decomposição. Isso nunca aconteceu. Tá? Deus esse que mandava apedrejar até a morte mulheres violentadas que não gritavam para ser socorridas. Forçava vítimas de estupro a se casar com seus estupradores, como está descrito em Deuteronômio capítulo 22. Vá e leia, mas aí você se cala e não consegue me responder, né? Eu falei com ela. Vou esperar só ver uma passagem, deixa eu ver mal aqui. Pois bem, quem ama não força mulheres prisioneiras de guerra a se casarem e serem estupradas, como acontecia na Bíblia. Como está descrito em Deuteronômio. Defende aí, crente tapada. Não teve como. Falei isso porque ela realmente era uma crente tapada. Vocês religiosos são atraso da humanidade. Vocês são cínicos e passam pano para assassinatos, torturas, estupros, etc. E outra anta, me referindo a ela. O céu e o inferno, a alma e outras coisas espirituais sobre a vida após a morte não existiam na Bíblia. Se você ler o Velho Testamento até o período dos reis, não havia vida após a morte. Moisés não fala disso na lei de Deus. O conceito de fim do mundo, de alma, de céu, de inferno, vieram da mitologia persa, da escatologia zoroástrica. De lá veio todo o panorama escatológico do fim do mundo da Bíblia, ou seja, o panorama escatológico do Apocalipse, tá? Do arrebatamento até o juízo final e a eternidade, tá? De lá veio todo o panorama escatológico do fim do mundo da Bíblia. De lá veio a ideia de diabo, que é uma cópia de Arimã, um personagem da mitologia persa. Acorda, animal, e para de mentir para os outros, tá? Aqui eu disse essas palavras como anta e como animal porque realmente é revoltante, gente. A religião chega em você com amor, como Jesus te ama, e com o passar do tempo ela começa a te impor. Começa com Jesus te ama e termina com: se você fazer isso, você vai queimar no inferno. Quem é você para poder vestir uma roupa que você quer? Quem é você para poder dar uma cafungada lá no fim de semana, que todo mundo merece? Tá estressado, vai lá e... Quem é você para poder ouvir uma música ou assistir um filme? Isso aqui é do mundo, está na Bíblia. Quem é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Eles começam com Jesus te ama e terminam assim. Não é à toa que o índice de suicídio na religião está lá em cima. Tá? Olha a resposta dela para mim. Cada um acredita no que quer, certo? Você disse fatos de muitos anos atrás, com tanta certeza. Estava lá por acaso? Puta que pariu. História e arqueologia existe para quê? É uma anta,
Mereceu. Vamos lá. Isso só mostra que você tem fé ou acredita em algo diferente de mim. Aí vai ver a minha resposta a ela, eu deixo bem claro, não acredito em nada. Eu sei, eu estudo. Não sou o dono da razão, mas penso com ela, tá? Mas eu respeito sua opinião, não é a minha opinião, é a realidade. Trabalho em cima de provas objetivas e de análise concreta da realidade. Quando não é concreta, uma análise mais objetiva e mais completa possível, tá? Quando não é possível ser completa, o mais parcial possível. Ou seja, a maneira mais ampla possível, uma análise mais ampla possível daquilo que é real e daquilo que se prova, tá? Mas eu respeito sua opinião e não ligo para ela. Minha parte eu fiz em te responder inicialmente. Não respondeu nada do que eu disse. Não respondeu nada sobre o livre-arbítrio que eu havia dito há pouco, tá? Coisa que até relutei em fazer. Então, pode me chamar de crente tapada ou o que desejar, pois sua opinião não me ofende. Tá? Não quis ofender ela, mas de fato não tem como, porque ela é uma pessoa tapada. Tá? Na verdade, seu modo de falar mostra sobre ti e não sobre mim. Eu não vou perder meu tempo precioso com essa prosa. Com esse prosa, ela falou essa prosa. Aí é complicado, né? Deveria ser essa prosa. Mas de todo o coração, ainda te desejo um verdadeiro encontro com Jesus. Ela quer que eu desenvolva um quadro esquizofrênico a todo custo. Tá? Só não espero que seja tarde demais. Está falando do lado da condenação e do inferno. Os crentes querem botar medo na gente, só que eles não conseguem, porque nós não somos enganados iguais a eles, tá? Shalom, shalom. Shalom, o que? Seria vá com Deus ou Deus conosco? Não, Deus conosco é Emmanuel. Alguma coisa relacionada ao Deus da Bíblia, tá? Era um cumprimento de despedida dos hebreus. Shalom, tá? Aí vem a minha resposta para ela, tá? Cada um acredita no que quer, certo? Ela falou. Aí vem a minha resposta. Errado. Se sua crença é baseada na realidade, você não precisa acreditar. Você sabe. É o meu caso. Eu acredito na ciência, certo? Errado. Eu sei da ciência. Eu não preciso acreditar. Ela funciona. Eu não tenho que acreditar na medicina. Eu não tenho que acreditar na engenharia ou na eletrônica, porque ela funciona, certo? Se sua crença é uma farsa, como eu mesmo provei, e você não conseguiu me responder, ela mata, tortura, oprime e persegue e tira o direito de ser, viver, experimentar e aproveitar a vida. Não, você não tem direito de acreditar em tal mentira. De fato, a religião ela mata, ela assassina e oprime as pessoas. E quando você acredita nisso, você está contribuindo de forma direta ou indireta com essa coisa. Não tem como. Aí vem falar, mas você é intolerante. Como eu falei no outro vídeo passado. Eu bato no meu peito e falo, a minha luta é pela vida. Para que as pessoas não percam o seu tempo de vida real com essa porcaria. A religião pede respeito e tolerância, mas ela que não é intolerante, que não respeita, mata, oprime e tira a vida das pessoas. Tá? Respeito é uma coisa que nós não devemos a qualquer religião do mundo. Respeito a gente deve à ciência, porque ela sim faz por merecer. Ela conquista o respeito e impõe respeito pelo que ela faz, não pelo que ela pede, não pelo que ela força você a acreditar, porque ela não precisa te forçar a acreditar em nada, porque ela faz acontecer. Isso é ciência, tá? Aí vem 2. Você me disse fatos de muitos anos atrás, com tanta certeza, estava lá por acaso? Eu respondi, não, nem preciso, porque diferente de religiosos enganados e enganadores, eu me baseio na realidade, e a ciência é o conhecimento real. Toma. A mesma ciência que criou esse seu dispositivo eletrônico prova por meio da arqueologia, da astronomia, da biologia, da química e da história que seu Deus é uma farsa. Ela não precisa pedir respeito porque ela prova e faz acontecer. Toma. Já vocês mentem e precisam ficar pedindo respeito por causa das histórias mentirosas que contam. Mas uma coisa é fato, nem Deus ou Jesus estavam na criação do universo, porque ambos não sabiam que a Lua não tem luz própria. Sim, Jesus não sabia que a Lua não tem luz própria, muito menos Deus. Cadê que ela me respondeu? Não tem como, né? 3. Deixa eu ver passar. 3. Isso só mostra que você tem fé ou acredita em algo diferente de mim. Resposta.
Que interpretação de texto! É um grau de burrice tremendo. Não é fé. Não tenho fé, tenho ciência. Não acredito em nada. Eu sei. Simples. Aí vem 4. Mas eu respeito sua opinião e não ligo para ela. Minha parte eu fiz em te responder inicialmente. Aí resposta. Primeiro, não quero seu respeito ou nada seu. Segundo, não é minha opinião. É a realidade comprovada que te fez se calar e não para... Desculpa. Peraí. É a realidade comprovada que te faz se calar e não ter para onde correr. Tá? Você e sua religião não suportam ela. Terceiro, pare de mentir. Você não me respondeu e correu, como um rato, quando mostrei os crimes hediondos do Deus da Bíblia. Tá? Sim, aí vê depois. Quinta resposta. Seu modo grosseiro de falar. Resposta simples. Muita revolta com uma mulher em pleno século XXI defende um Deus assassino, estuprador e escravagista. Por isso escrevi assim. E de fato, eu falei dessa forma porque é revoltante. Uma mulher que defende um Deus estuprador, assassino, é complicado. Tá? 6. Aí vem aqui. 6. Ela falou. Eu não vou perder meu precioso tempo com esse prosa. Foi foda. Deixa eu ver. 6. Eu não vou perder meu precioso tempo com esse prosa. Mas de coração, ainda te desejo um verdadeiro encontro com Cristo. Minha resposta. Primeiro, você não conseguiu defender esse Deus assassino de crianças, mulheres e homens inocentes. Esse Deus estuprador e escravagista. Por isso você vai fugir. Segundo, sobre o encontro verdadeiro com Jesus. Esquizofrenia tem tratamento. Procure um psiquiatra e tome os remédios. Vai saber se uma voz entra na sua cabeça e te manda matar crianças e fazer mulheres de escravas sexuais, assim como aconteceu com Moisés. Que coisa, não? Respeite a religião. Bom, que coisa. E sobre o modo que você... Eu coloquei aqui, respeite a religião com tom de ironia. Tá? E sobre o modo que você tenta colocar em mim... Sobre o medo que você tenta colocar em mim com Deus, diabo, céu ou inferno, não funciona. Você perdeu. A realidade sempre ganha da religião. Acabou por aqui. O que a gente pode entender com isso, gente? Simples. Os religiosos, eles não vivem a própria vida e não deixam as outras pessoas viverem. Os religiosos, eles negam a verdade, a realidade a todo custo e a todo momento, porque ela destrói a religião deles. Os religiosos, como eu falei no vídeo passado, a religião depende da mentira para existir. Já a ciência depende da verdade para poder trabalhar. No meu manifesto, que é o livro que eu pretendo lançar daqui a algum tempo, eu falo do que é uma mente religiosa. A mente de um religioso é uma luta da consciência com a imaginação. Na consciência eu tenho a razão, a lógica, o pensamento, a compreensão dos fatos, da verdade, da realidade. Já na imaginação religiosa, que é construída através de uma doutrinação, de um adestramento, de um conjunto de comandos, o que você tem lá? Lá você tem o quê? Você tem a fé, a esperança, o medo do castigo eterno, as bênçãos, as recompensas, etc. E eles diariamente vivem num conflito. Consciência, imaginação. Realidade, ilusão. Razão, fé. E é um confronto que todo santo dia acontece dentro da cabeça deles e delas. Você pode ver que, por exemplo, mesmo essa mulher aqui do vídeo, ela não conseguiu me responder. Como é que uma mulher vai defender um estuprador? Você entende o nível da loucura? Você entende, você que está me assistindo aí, você entende o nível de retardo mental? Você entende? Uma mulher que defende um estuprador e um assassino de crianças. A que ponto a religião humilha o ser humano, cara?
A que ponto a religião doutrina e humilha o ser humano? Tem uma frase da Emma Goldman, uma grande ateia do século XX, que ela diz o seguinte: religião, como ela domina a mente humana, como ela humilha e degrada a alma. Alma aqui no sentido de personalidade, como ela humilha e degrada a mente, a personalidade da pessoa. Porque não tem como, gente, não dá, cara, não dá. É sério, cara, não dá. Não dá, cara. Não dá. Cara, peraí. Voltando. Gente, é sério, gente, não dá. Não tem como, gente. Como é que um ser humano consegue chegar a esse ponto, a esse nível? E sobre livre-arbítrio, eu pretendo fazer um livro, eu tenho no meu, não um livro, eu pretendo fazer um vídeo mais completo daqui a algum tempo, pegando aquilo que está no meu manifesto, que é um livro que eu vou lançar mais para frente, tá? Que é o livro denominado O Novo Ateísmo, Manifesto da Racionalidade sobre a Face Religiosa, tá? Mas lá, por exemplo, eu trago mais de 70 exemplos de que não há livre-arbítrio na Bíblia. Literalmente, de Gênesis a Apocalipse. Literalmente, de Gênesis a Apocalipse. Eu pego lá mais de 70 exemplos de que não há livre-arbítrio. De que é uma farsa. Tá? De que é tudo uma ilusão, uma mentira. Porque não tem como. Como é que uma pessoa fala que não, Deus nos dá livre-arbítrio? Na realidade, cara, quando é que você que está me assistindo, na sua casa, no seu trabalho, dentro do carro, onde for, quando é que você teve livre-arbítrio para escolher nascer? Teve livre-arbítrio para escolher quando e onde ia nascer? Teve livre-arbítrio para escolher quem seriam seus pais? Teve livre-arbítrio para escolher se você seria saudável ou doente, homem ou mulher? Teve livre-arbítrio para poder escolher a sua forma física? Teve livre-arbítrio para escolher a sua genética? Teve livre-arbítrio para estando você nascido? Teve livre-arbítrio para escolher como seria a sua infância? Teve livre-arbítrio para poder escolher como seria a sua vida, que muitas das vezes a gente não escolhe como vai ser a nossa vida. Algumas pessoas conseguem, mas a maioria não consegue. Teve livre-arbítrio para poder escolher se queria envelhecer ou não. Teve livre-arbítrio para escolher se você queria morrer ou não. E se escolhesse morrer, quando é que você teve livre-arbítrio para poder escolher quando e onde e como você iria morrer? Puta que pariu, a gente não teve livre-arbítrio, a gente não tem escolha sequer para poder decidir qual seria o nosso nome. Que coloca o nosso nome na gente, sem a nossa vontade. De onde um crente escolhe? De onde um crente, aliás, escolhe não. De onde um crente tira que nós temos livre-arbítrio, que nós temos direito a escolher? Uma criança que morre assassinada, escolheu morrer assassinada? Uma pessoa que gasta o dinheiro que tem e que não tem para se tratar. Eu mesmo estou passando uma situação de vida, um problema de saúde, que eu estou precisando de ajuda. Tá? Estou com uma vaquinha aberta, porque eu estou precisando de uma cirurgia. Eu mesmo. Cara, onde que as pessoas escolheram passar por isso? Onde que eu mesmo, escolhi passar pelo problema de saúde que eu passo? É uma frase que eu falo no meu manifesto: a religião é o ato desonesto e retardado de negar a realidade. E realmente é. Porque não tem como. Como é que você vai falar de um Deus perfeito, de um Deus poderoso, de um Deus amoroso, e de que esse Deus nos dá livre-arbítrio, se na realidade não tem isso? Se na própria Bíblia não tem isso? Em Apocalipse, por exemplo, que é um dos exemplos que vai estar no meu manifesto, você pega lá o juízo final. As pessoas que serão salvas, que são os escolhidos, esses escolhidos, já têm o seu nome no livro da vida desde a fundação do mundo. Você fala, o que, da cruz? Isso mesmo.
As pessoas que vão ser salvas no Apocalipse têm o seu nome escrito lá desde a fundação do mundo. Um minuto, gente, que eu estou ouvindo. Complicado aqui, eu não tenho um estúdio para poder gravar, então. Voltando. As pessoas, os escolhidos que serão salvos e viver a eternidade com Deus, têm o seu nome no livro do Apocalipse desde que o mundo foi feito, desde a fundação do mundo. Logo, cadê o livre-arbítrio? Ou seja, se Deus colocou o nome dessas pessoas lá desde a fundação do mundo, Deus, com a sua própria vontade, criou pessoas para ir para o inferno. Onde está o livre-arbítrio dessas pessoas? Você pega outro exemplo que Paulo fala lá sobre Deus. Desde que Deus criou, antes de nascer, Deus amou a Jacó e odiou ao seu irmão Esaú. Faz o vaso para a honra e o outro vaso para a desonra. Faz até mesmo o ímpio para o dia do mal, como está lá no Velho Testamento, essa última parte, o ímpio para o dia do mal. Onde é que nós temos livre-arbítrio? Você que está me assistindo, você escolheu nascer? Você escolheu a vida que você tem hoje? Caso você não tenha a vida que você queira? Não. É complicado, man. Não dá, gente, não dá para acreditar nessas coisas. Não dá para dar crédito nem tempo para essas coisas. E muito menos respeito, porque isso aí é um adestramento religioso que eles tentam implantar na nossa cabeça, usando de artifícios de todo tipo. Se você for, por exemplo, em um curso de hipnose, a maioria das pessoas que estão lá são pastores. A maioria. O pastor, como vai orar por você, ele coloca a mão na tua nuca. Para quê? Para ele tentar te hipnotizar e força a sua cabeça para baixo, porque aquilo é uma tentativa de hipnose. É um safado que não merece nenhum... na cara, É o mesmo cara que chega lá e vem falar de demônios. Às vezes, esses demônios que você vai ter na sua igreja aí, na maioria absoluta das vezes, quando não é uma pessoa com esquizofrenia, é uma pessoa hipnotizada. Ou, mais fácil ainda, é um ator que é pago para fazer isso. Eu, por exemplo, tive amigos atores que eram pagos, que afirmavam que conheciam pessoas que eram pagas para fingir que estavam endemoniadas. Tudo é uma farsa. Livre-arbítrio, meu filho, é uma coisa que está longe da humanidade. São raras as exceções, são raros os casos, são raras as ocasiões em que o ser humano tem livre-arbítrio e pode decidir e escolher aquilo que ele quer para ele. Na prática, nós seres humanos não temos livre-arbítrio. E esse discurso religioso de medo, de inferno, de céu, etc., mais para frente eu pretendo fazer um vídeo a respeito do inferno. E lá eu vou fazer uma descrição bem objetiva e bem clara da face do inferno. Mas para resumir para você que está me assistindo, tá? A moça que me ameaçou com um tal inferno, se eu não estar com Jesus na frente, se eu não escolher Jesus, tá? Eu tenho livre-arbítrio para tudo. Mas se eu não escolher ficar com Jesus, eu vou estar num lugar de sofrimento, inferno, tá? Ela deu a entender isso aí, porque não tem para onde correr. Na Bíblia ou é céu ou é inferno, acabou, tá? E sobre o inferno da Bíblia é uma farsa, tá? Por quê? Inferno vem do latim infere, inferior, tá? Se refere a um submundo onde pessoas consideradas más pagam pelo que fizeram na terra. Tá? Mas o conceito de maldade aqui não é baseado na ética contemporânea, tá? Na empatia, se colocando no lugar do outro, ou no avanço social, ou no aspecto social como um todo, a ética social, ou seja, o bem-estar do outro, do próximo, etc. Não. Aqui o conceito de ética e de moral, ou seja, de pessoa má, é baseado no quê? É baseado na moral religiosa, que não tem moral porra nenhuma, não tem nem ética. Olha o Deus aqui que ele faz com as pessoas inocentes. Matar crianças. Uma pessoa que mata uma criança esfaqueada
Tem ética onde? Cai na real, né? Mas voltando. Inferno vem do latim infere. Por aqui se já mata. Latim não é um idioma oficial da Bíblia. A Bíblia foi escrita em 3 idiomas. O Velho Testamento foi escrito em hebraico e aramaico, 98% em hebraico, tanto que um dos sinônimos do Velho Testamento é Testamento hebraico. E o Novo Testamento foi escrito em grego. Aí já tem um pequeno problema. Qual? Jesus, se tivesse existido, ele falaria aramaico. O Novo Testamento foi escrito em grego, num idioma diferente, e o texto, o Evangelho, no caso, o texto mais novo, ele foi escrito aproximadamente 30 anos após a suposta morte, ressurreição e ascensão de Jesus, que é o Evangelho de Marcos, que foi escrito aproximadamente na década de 60 depois da Era Comum, aproximadamente 30 anos após a morte, ressurreição e suposta morte, ressurreição e ascensão de Jesus aos céus, tá? Aí vem, inferno vem do latim infere. Se não faz parte de nenhum dos idiomas da Bíblia, o que é o inferno? É uma expressão generalizada para a tradução. Como assim uma expressão generalizada para a tradução? Diversos termos de diversos idiomas foram generalizados como inferno. Então tem termos em hebraico, aramaico e grego que foram generalizados com uma palavra só, que é inferno. Aí vem o grande problema, né? 1 minuto que o avião vai passar, de novo. Desculpa, gente, foi mal. É que não tem lugar para gravar, então é assim mesmo. Espera um pouquinho. Voltando. Então, diversos termos em hebraico, aramaico e grego foram generalizados em uma palavra só, inferno. Então, por exemplo, Sheol ou Sheol, S-H-E-O-L. Sheol, em hebraico, foi traduzido como inferno. É inferno? Não, é sepultura. Geena, Jesus fala lá, o fogo que você vai lá para o inferno, um lugar onde o fogo não apaga e o bicho não morre. Legal, de onde veio essa noção de fogo não apaga? De Geena, que é um termo em hebraico ou aramaico. O que é Geena? Geena é um vale na região de Israel, onde o pessoal jogava lixo e tinha que queimar. E onde os filhos de Moloque, ou seja, os crentes do deus Moloque, os religiosos do deus Moloque, queimavam pessoas vivas em holocausto para ele. Aí o crente vai falar, tá vendo aí? Esses deuses pagãos aí, eles queimavam pessoas, mas o Senhor nunca fez isso. Olha a tentativa de holocausto de Abraão com Isaac. Aí o crente vai falar, mas Deus interferiu. Interferiu com a filha de Jefté? Você fala, peraí, quem é Jefté? Lá no período dos juízes, teve um cara chamado Jefté, que ele falou com Deus o seguinte, Senhor, eu estou indo para uma guerra sangrenta. Se eu vencer essa guerra, se você me dá a vitória dessa guerra, a primeira pessoa que sair na porta da minha casa para vir me encontrar, quando eu chegar lá, eu sacrifico em holocausto para você. Em holocausto. Holocausto significa jogar fogo e reduzir a pó. Holocausto. Não adianta vocês, teólogos religiosos,